Olá pessoal, é um prazer tê-los aqui novamente para poder falarmos um videozinho complementar sobre conceitos de manutenção. Vocês já devem ter assistido o vídeo que a gente fala um pouquinho da história da manutenção, quando surgiu, qual é a sua origem, passando um pouco do histórico da manutenção. Agora eu queria fazer uma correlação dessa história como um todo para o dia a dia na empresa. Como que vocês usam a manutenção? A manutenção, vou dizer assim, eu quero saber quais os tipos de manutenção. Sempre é utilizado isso, quais os tipos de manutenção. Só que para utilizar os tipos de manutenção, tem um passo atrás. E qual seria esse passo? Se a gente analisar, nós temos uma empresa. Essa empresa, ela é composta por quê? Ela é composta por seus ativos. Exemplo, eu tenho um local de instalação e equipamento. Quando eu falo de local de instalação, é a posição onde aquele equipamento está. Ele pode estar num prédio, ele pode estar numa área específica. Então eu vou classificar ele, eu vou dar um nome para ele. Isso vai ser a minha posição. Essa posição, eu tenho um equipamento. Esse equipamento, ele pode mudar com o tempo. Ele pode ser uma bomba nova que está vindo para aquela posição. Se ele está vindo para aquela posição, a posição não vai mudar. Isso a gente chama de local de instalação. Equipamento, ele muda. Eu posso fazer rodízio, por exemplo, de motores. Então, o equipamento ele muda, mas a posição não. Tá, mas por que eu estou falando tudo isso? Então, eu tenho uma empresa, essa empresa é constituída pelos seus ativos. Então, nós estamos falando aqui, nesse momento, de ativos físicos. E qual que é o passo antes de eu definir quais são os tipos de manutenção que eu vou aplicar no equipamento? É para todos os equipamentos que eu aplico a preventiva? É para todos os equipamentos que eu aplico uma preditiva? É para todos os equipamentos que eu vou fazer uma corretiva? Eu utilizo muitas técnicas chamadas tipos de manutenção. Mas como que eu defino tudo isso? Essa definição, a partir do momento que eu tenho meu local de instalação, eu vou definir a tipo de estratégia de manutenção que eu vou utilizar. A engenharia, a gestão da manutenção, ou o gerente de manutenção, a pessoa que vai fazer isso não está muito nos méritos, mas que exista alguém que vai direcionar quais são as estratégias a ser utilizadas. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo que está colocado aqui de criticidade de equipamento, de classificação de equipamento. Então nós classificamos em 3 tipos: A, B e C. O A é aquele equipamento assim que ele impacta na produção, ele impacta no processo na disponibilidade, impacta na produção, no processo produtivo como um todo. Então, assim, ele é um equipamento que eu tenho que ter muita atenção em cima dele. Quais técnicas que eu poderia utilizar em cima dele? Uma preditiva, uma análise de confiabilidade bem feita, análise de falha. O custo dele é um custo, às vezes, que eu vou desempenhar um custo maior para poder dar a disponibilidade desse equipamento. Então, isso é um exemplo de equipamento classe A. O classe B, ele tem algumas técnicas que é utilizada no crítico A, porém, não todas. Por exemplo, eu posso ter aqui equipamentos de classe B que não recebem uma preditiva, ou classe B que não recebe um RCM refinado. E a classificação C? O que seria essa classificação C? Essa classificação C significaria aquele equipamento que o meu custo de manutenção ele é mais baixo. Vamos colocar um exemplo em cima disso. É uma bombinha de R$1.000. Essa bombinha de R$1.000, eu vou gastar os mesmos esforços que eu gasto com o equipamento classe A? Não. E eu vou gastar menos esforço. Às vezes não compensa nem fazer uma preventiva. Às vezes compensa deixar rodar até quebrar. Aí eu coloco outra no local. Então, assim, por isso que eu falo que o planejamento ele não pode ser mais aquele centro que simplesmente condensa as informações. Ele tem que ser uma célula que, como sempre foi, ela foi planejada para isso, né? É o coração da manutenção. Então, o planejamento ele tem que começar a olhar os equipamentos com um outro olhar. Então, a classificação de equipamento, ela ajuda nisso. Olha, como que eu vou gastar meus esforços?
Eu vou gastar o mesmo esforço de um equipamento A com o equipamento C? Não. Então, isso vai ajudar na produtividade do planejamento. Vai ajudar para verificar se vão ter preventiva, se não vai ter preventiva. Ajuda no planejamento na sua produtividade. Depois que tem a estratégia de manutenção pronta, o que é feito? É feita uma matriz de priorização da criticidade. Essa matriz de priorização de criticidade, ela vai ter alguns elementos que vai ajudar a fazer a pontuação. Como, por exemplo, afeta segurança, afeta meio ambiente, afeta no processo produtivo, afeta no lead time da entrega dos sobressalentes. Então, tudo isso faz uma composição e tem uma pontuação em cima disso. Essa pontuação vai dar a minha classificação. E essa classificação que eu obtiver, eu vou usar as estratégias que eu defini. Então, para o planejamento de manutenção, realizar suas atividades fica muito mais fácil e mais prática. Por quê? Tem equipamento classe A. Os classe A eu vou ter minhas preventivas. As minhas preventivas vão para a execução. Depois o retorno dessas informações no apontamento dessas horas volta para o planejamento. E isso tudo guarda dentro do histórico do equipamento, do local de instalação, do equipamento. E aí continua o fluxo. Quando houver a necessidade de houver uma troca, por exemplo, de um equipamento, ou, por exemplo, uma linha nova, o que vai acontecer? Vai seguir esse fluxo novamente. Vai haver uma estratégia de manutenção que vai ser usada desse equipamento, vai ter nova revisão da matriz de criticidade, e assim alimenta novamente o planejamento e começa o fluxo novamente de manutenção. Por que é interessante a gente fazer esses processos antes? Para que eu não gaste a mesma energia com todos os equipamentos. Quando a gente fala de um planejamento mais inteligente, mais eficiente, a gente está falando do quê? Quando o planejamento ele começa a atuar de forma assertiva nos equipamentos. Por exemplo, se a gente olhar hoje, nós temos quais os tipos de manutenção? Nós temos uma infinidade de tipos de manutenção e uma infinidade de atividades que você pode exercer em cima daquele equipamento. Por exemplo, eu posso na manutenção preventiva. Manutenção preventiva, por exemplo, é por condição de tanto em tanto tempo eu vou naquele equipamento. A lubrificação, eu tenho a minha rota para poder seguir. A minha preditiva, eu tenho os dois tipos, a sensitiva e a instrumentada, que eu vou estar utilizando. Eu não vou gastar os mesmos esforços utilizando a preventiva, a preditiva, num equipamento classe C. Então, por isso que eu tenho que saber quais os esforços que eu vou gastar no meu planejamento. Como que eu vou utilizar o meu planejamento da melhor forma possível. Para quê? Para que o planejador, o programador, ele tenha seu tempo de trabalho e esse tempo ele não seja utilizado de formas indevidas. Eu vou utilizar X horas do meu trabalho, eu vou planejar uma ordem de manutenção. Eu vou detalhar tão bem detalhado para um equipamento classe C, que eu não preciso gastar tanto esforço, que eu não preciso gastar tanto dinheiro. Não, eu vou ter mais cuidado com o quê? Com o meu equipamento classe A, com o meu equipamento classe B. Quando eu falo da manutenção corretiva, eu tenho dois tipos de manutenção corretiva. Por quê? Eu tenho aquela que é corretiva planejada. Por quê? Porque eu estou bem proveniente de uma detecção da preditiva. A preditiva detectou que previu que em tanto tempo eu vou ter que intervir no equipamento. Isso eu consigo fazer uma corretiva, intervir no equipamento de uma forma planejada. Agora, uma corretiva imediata quebrou, conserta. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa utilizar as ferramentas, os conceitos de manutenção da melhor forma possível. Não vamos entrar no mérito quando a gente fala na parte de baixo da manutenção por confiabilidade, melhorias e manutenção proativa. Por quê? Essas manutenções ela já requer um tipo de detalhamento maior. E nós vamos utilizar ela nos próximos treinamentos, quando a gente fala do treinamento intermediário de planejamento. Isso a gente vai conseguir visualizar muito mais facilidades para a área de planejamento quando ela começa a ficar refinada, quando ela começa a dominar os equipamentos.
para que o equipamento não domine a célula de planejamento. Porque assim, então, fica uma célula que simplesmente trata Tinha algumas frases de algumas pessoas que a gente, quando vai fazer consultoria, que eles falam o seguinte: escriturário. São aquelas pessoas assim que estão ali só para poder fazer papel. Então, o objetivo do planejamento não é fazer papel, é pensar antes que o problema aconteça. Então, o que nós temos que fazer? Fazer o melhor planejamento, conhecer as melhores estratégias que nós podemos fazer com os equipamentos. Isso vai ajudar tanto para o profissional ficar mais tranquilo nas suas atividades, quanto para exercer um esforço que realmente ele vai ter uma recompensa, que é o equipamento ser dominado no campo.